Olá, tudo bem? Estamos de volta e hoje vamos dar sequência aos nossos vídeos das 10 atitudes dos pais vencedores. E nós queremos hoje começar falando sobre a primeira atitude. Recordando que no vídeo anterior nós fizemos uma breve introdução e a partir de agora nós vamos falar atitude a atitude de pais que realmente conduzem seus filhos no caminho correto e podem ser chamados de pais vencedores. Lembrem sempre que não há nada mais importante para um pai e para uma mãe do que conduzir seus filhos no caminho correto. Como falamos anteriormente, ninguém influencia tanto a vida de uma pessoa como os pais podem influenciar a vida dos filhos. Por isso que isso é uma das tarefas mais difíceis e mais sérias que existem em toda a Terra, tá? Então a primeira atitude que a gente quer dar ênfase, e a atitude talvez mais importante como pais, é a atitude de santificar-se. E um dos exemplos que a gente precisa olhar para poder tocar nessa atitude é o exemplo de Jesus. Jesus, em João capítulo 17, ele precisou santificar-se para que ele pudesse conduzir os seus discípulos. E ele fala, por causa deles eu me santifico. E quando nós olhamos para esse quadro, a gente entende claramente que Jesus, ele estava se privando de coisas que ele poderia fazer, de coisas que não seria errado, vamos dizer assim, para ele. Mas ele se privou de algumas coisas por causa dos seus discípulos, por causa da consciência dos seus discípulos, por causa pela necessidade de conduzir os seus discípulos no caminho correto. Então, como pais, nós precisamos aprender a nos santificar. E se você olhar um pouco para a sua experiência, você vai perceber que ainda existem muitas coisas que você precisa se santificar para que você possa ser modelo para os seus filhos, para que você possa ser exemplo. Então, a primeira coisa importante que nós precisamos nos santificar, nós não podemos andar de maneira frouxa. Nós não podemos querer ensinar algo para os nossos filhos e não ser o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Porque o que nós fazemos grita tão alto que muitas vezes nossos filhos não conseguem ouvir o que nós falamos. Por isso que é tão importante a gente aprender a ser exemplo. Naquilo que nós queremos que nossos filhos sigam, primeiramente nós precisamos seguir, tá? E aí é necessário se criar um padrão. E quando se há um padrão dentro de casa, os filhos seguem esse padrão de forma espontânea. Mas quando não há um padrão, onde eu cobro algo do meu filho, mas eu mesmo não faço, eu exijo algo dele, mas eu não sou exemplo naquilo, eu estou ensinando a ele que as regras podem ser quebradas e que não necessariamente eu preciso seguir regras quando eu for adulto. E esse aqui é o ponto mais interessante, porque à medida que ele crescer, ele vai querer ser igual a você. Ele vai querer dizer assim, quando eu for maior, eu vou ser igual ao meu pai. Eu dito a regra para os outros, mas ela não serve para mim. Isso é sério. Por isso que nós precisamos aprender a ser o modelo para os nossos filhos. E quando isso acontece, isso os impacta profundamente. Outra questão é a percepção de que nós fomos incumbidos. Quando nós nos tornamos pais, nós recebemos uma missão. E essa missão, ela precisa ser levada adiante. E eu preciso entender que essa missão é séria. E ela vale para a vida inteira. Embora um dia os nossos filhos cresçam e sigam suas próprias vidas, o nosso exemplo, o nosso ensinamento, tudo que nós plantamos neles permanecerá. E é por isso que a gente precisa entender que essa missão é para o resto da vida. E em muitas situações, eles ainda virão até nós para pedir conselhos, para tirar uma dúvida. E quando nós, mais do que pais, somos conselheiros espirituais, pessoas que ensinaram o caminho no qual nossos filhos devem andar, segundo a Bíblia fala, eles sempre virão até nós para tirar uma dúvida, para pedir um conselho ou para ouvir uma palavra amiga. E como é bom quando a gente envelhece um pouco e a gente percebe que os nossos filhos não somente nos amam, mas eles confiam em nós e eles querem ouvir a nossa opinião.
Isso é maravilhoso. Outra coisa importantíssima no que diz respeito a se santificar é que nós precisamos também andar com Deus. O primeiro pai vencedor na Bíblia está em Gênesis capítulo 5. O nome dele era Enoque. A Bíblia fala que Enoque passou a andar com Deus assim que nasceu seu primeiro filho. Isso é um grande sinal para nós, de que quando nós nos tornamos pais, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos nos santificar. E para que isso? Só reforçando mais uma vez, para que os nossos filhos tenham um modelo a seguir, que eles irão ver não no que nós falamos apenas, mas principalmente naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. E lembre que a primeira pessoa arrebatada na Bíblia foi um pai. Então isso serve de modelo para mim e para você também, tá? E outra coisa importantíssima, como pais, nós precisamos aprender a ser unânimes. Marido e mulher precisam pensar e falar a mesma coisa. Quando se toca duas trombetas diferentes dentro de casa, nós abrimos a porta para que os nossos filhos fujam da santificação, para que eles fujam do padrão, porque nós mesmos não somos. Ser pai não é fácil, mas é uma das missões mais belas que existem. E o que Deus deseja para mim e para você é que nós sejamos pais que conduzem nossos filhos no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe e um grande abraço, e em breve voltaremos com o próximo vídeo.